Olá, tudo bem? Ao mesmo tempo em que conquista o direito ao casamento e ao uso do nome social, a população LGBT no Brasil ainda sofre com os mais altos índices de violência. O Diálogo Brasil de hoje discute os avanços e desafios enfrentados por essas pessoas. Essas e outras questões vão ser discutidas pelos nossos convidados Marina Heidel, diretora de promoção dos direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos, e Michel Platini, presidente do Conselho de Direitos Humanos do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa e antes da gente começar, eu vou chamar a jornalista Ana Graziela Aguiar, que nos traz alguns dados que dizem respeito à população LGBT no país. Apesar de muito se falar nos direitos da população LGBT, o assunto ainda enfrenta preconceito e resistência, Maranhão. Depois de uma longa luta, há algumas vitórias a serem consideradas. O direito ao casamento é uma delas. 52 países reconhecem a união ou casamento de pessoas do mesmo sexo. No Brasil, o casamento é permitido desde 2013. De lá para cá, foram realizados quase 20 mil casamentos, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Além dessa conquista, recentemente a população LGBT comemorou outro avanço. No início do ano, o STF decidiu que transexuais podem alterar seu nome civil nos cartórios, sem passar por qualquer transição ou cirurgia para a redesignação de sexo. Hoje, os transexuais podem adotar o nome social em identificações não oficiais, como crachás ou em provas, como é o caso do Enem. Na administração pública federal, isso também é possível desde o ano passado. Mas, infelizmente, a rotina da população LGBT ainda é de busca por respeito, Maranhão. Os crimes de LGBTfobia são recorrentes. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Em 2017, foram mais de 400 assassinatos, um crescimento de 30% se comparado a 2016. Os nossos convidados aí do estúdio avaliam que há mais avanços ou retrocessos? Marina, eu queria começar contigo, transferindo para você a questão que a Ana levanta. A gente tem mais avanços ou a gente retrocedeu nessa questão? Então, a gente tem as duas coisas, vamos pensar assim, né? Acho que todo o movimento que fez hoje, todo esse avanço da política vem da própria história do próprio movimento, que foi um movimento de luta o tempo inteiro. Então, se você parar para pensar que a gente avançou, como ela mesma diz aqui, a gente também está na visibilidade. A visibilidade vai fazer com que hoje, né, esses movimentos que trazem muito esse discurso de ódio, esse discurso de discriminação muito presentes, que é esse modelo conservador que a gente tem na sociedade, então ele vai também refletir nessa questão da violência. E eu acredito que a violência, ela é muito fruto da cultura, da nossa cultura, que ainda, a sociedade ainda é um pouco, digamos um pouco não, ela é muito preconceituosa em relação a uma série de questões, né? Então, acho que nós estamos dentro desse lugar de uma sociedade brasileira ainda muito heteronormativa, onde ser hétero é a regra. E o que foge dessa heteronormatividade, então a gente vai ter essa dificuldade desse processo todo. Michel, você concorda com esse raciocínio da Marina? Eu acredito que a gente teve um avanço assim, de resistência da própria comunidade, como a Marina falou. Mas eu acredito que a sociedade avançou mais do que as próprias instituições. Eu acredito que a gente venceu esse debate na sociedade. A sociedade não é LGBTfóbica como o parlamento é. Eu acredito que a gente avançou mais na sociedade do que nas instituições. Agora você tem um direito para os direitos civis, mais de 30 direitos civis da comunidade LGBT se deram a partir da decisão do STF em 2014. Mas foi a decisão do STF, não foi uma decisão nem do Legislativo e tampouco do Executivo. Foi uma decisão do Judiciário. Você acha que o papel do Judiciário foi primordial para que essa conquista se legitimasse? Foi. Aqui no Brasil, em diversos outros países, né? Agora, quando você depende de uma decisão que tem a ver com a representação política, isso fica mais difícil. Por quê? Porque essa onda fascista que elegeu algum representante, que elegeu o representante e tem como bandeira prioritária a retirada de direitos humanos e civis de outro segmento da sociedade, como é o segmento LGBT, é seríssimo. Agora, a gente tem uma pesquisa recente da USP, na própria Marcha para Jesus de São Paulo, que é a maior marcha para Jesus do Brasil, em que pontua que a Marcha para Jesus apoia, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo,
apoia, na sua maioria, também que seja trabalhado o tema da LGBTfobia nas escolas e, inclusive, confronta as suas lideranças. Então, eu acredito que a sociedade avançou, eu acredito que alguns direitos foram conquistados a partir de espaços como o próprio judiciário, mesmo que tardiamente. A gente está falando de 2014, só 4 anos o nosso país reconhece os direitos civis da comunidade LGBT. Uma comunidade que nunca nem foi isenta dos impostos que devem pagar e que pagam, assim como os heterossexuais, que pagam também seus impostos, mas que tiveram seus direitos civis reconhecidos agora em 2014. Apesar desse reconhecimento que você fala, a gente ainda tem casos, por exemplo, como em Santa Catarina vem acontecendo muito, de um promotor público questionando essa união e esses direitos. Você acha que isso é um atraso de raciocínio? Aí a lei está sendo desrespeitada porque há uma decisão do Supremo em relação a esse aspecto? Inclusive, se você parar para pensar, né, foge às regras do Supremo, né? E eu acho que esse conceito que eles trazem muito presente também da questão da família, né, de que família hoje ainda é visto como homem e mulher, então também vem refletir um pouco desse processo de retrocesso, né? Isso eu acho que é um retrocesso nesse sentido. Agora, eu acredito que há esse equívoco e assim a gente tem visto alguns outros equívocos pelo Brasil afora, né? Olha, eu vou aproveitar esse momento para a gente ver agora um vídeo que foi enviado pelo casal Camila e Ana Paula Melo. Elas tiveram dificuldade para registrar a filha porque o cartório exigia a identificação do doador. Mas não foi só por isso, elas também precisaram lutar pelo direito à licença maternidade. A gente foi ao primeiro cartório para certificar se todos os documentos que a gente tinha tava ok para a gente fazer o registro dela. E a gente foi surpreendida que foi recusado, até que a gente, por fim, achou um cartório que disse que registrava, mas assim, a gente só ficou aliviada mesmo. Na hora que entregaram a certidão pra gente, tudo direitinho. Até entregaram, a gente ficou nessa angústia, né? Se eu conseguia ou não. Né? Com o nome das duas mães. A Ana Paula, que foi ela que me engravidou mesmo, né? Ela não teve problema nenhum para conseguir a licença maternidade dela no trabalho dela. Porém, eu entrei administrativamente no órgão que eu trabalho, solicitando a minha licença, e que foi negado, né, administrativamente. E aí a gente decidiu entrar na justiça, acabei amamentando, comprovei e consegui também a licença maternidade. Michel, o que a gente vê na prática, então, é que o direito das pessoas que têm relações homoafetivas, os casamentos entre pessoas de mesmo sexo, estão assegurados por lei, mas, na prática, a gente, na realidade, na vivência do dia a dia, ainda enfrenta muitos problemas, muitos desafios. Acho que justamente o problema é esse, não está reconhecido por lei. Porque quando você faz... O que existe hoje no país é uma interpretação constitucional. Tanto em relação à questão das famílias, que há uma interpretação de 2011, quanto em relação à questão das uniões, que há a interpretação de 2014. O que nós temos é uma mobilização muito maior do judiciário do que dos outros poderes. Então, essa mobilização só no judiciário, ela acaba dificultando ali na ponta, porque você vai ter que, em algum momento, quando o cartório ainda assim existir no entendimento, de pedir que a justiça determine que ele o faça, né? Por isso a gente defende que essa cidadania seja também assegurada por lei. Nós estamos falando de uma comunidade que colabora com a sociedade, que enquanto ela não vive a totalidade dos seus direitos, o poder público tem que isentar, inclusive, essas pessoas de pagar impostos se ela tiver restrição de direito e isso tiver confrontado com as outras comunidades. Nós estamos vivendo um período absolutamente difícil em que ela possibilita que, por exemplo, um promotor ele faça esse tipo de ativismo, mesmo contra as conclusões do poder que ele pertence, que é o judiciário. Marina, às vezes eu tenho uma dificuldade de entender. Será que passa na cabeça de alguém que a aprovação dos direitos desse grupo de pessoas vai mexer com o direito dos outros, do restante da sociedade? Tem essa compreensão, né? A sociedade acha que o fato de me garantir um direito
vai ser a retirada dela, né? No entanto, a gente luta pelos mesmos direitos. Então, acho que pensar nesse princípio, que há uma Constituição que diz, né, que nós somos cidadãos e temos os mesmos direitos. Então, nesse sentido, a gente vê essa cultura ainda muitas pessoas. Bom, então agora esses dias eu ouvi uma notícia que me chocou quando a pessoa queria criar o dia do heterossexual. Contrapondo-se à nossa temática, vamos dizer assim, entre aspas. Existem propostas dessas circulando no parlamento. Isso, né? Então, assim, por que criar, né, o dia do hétero? Nós não precisávamos nem ter o nosso dia, digamos assim, né? Desde que nós fôssemos respeitados. Mas a gente tem essa construção também de que pensar que é uma data de visibilidade justamente por conta desse direito que não nos é negado. Então, se você fica ainda criando outras estruturas para garantir direitos dos heterossexuais, contrapondo-se aos nossos, há um equívoco nesse sentido, né? E pensando um pouco sobre a questão do judiciário, hoje a gente está enfrentando isso, neste momento, com a questão dos cartórios, a questão da retificação do nome civil. Nós temos várias interpretações desses cartórios. Nós temos cartórios, por exemplo, a partir Não há uma padronização. Não, foi criado agora um provimento nacional, né? Só que alguns estados já haviam criados os seus provimentos estaduais. Nós temos hoje 12 estados que criaram seus provimentos, né? Então, a partir daquelas regras que eles instituíram. Então, assim, há uma discordância total nesses documentos, inclusive contrapondo com o nacional. A gente tem estados, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que pedem 4 documentos, enquanto que no estado de Santa Catarina está pedindo 18 documentos. Entende? Então, quer dizer, os cartórios estão fazendo as suas interpretações sem ter também... E sem ter o entendimento desse processo, né? Que nós não queremos mudar a nossa vida. A gente só simplesmente quer mudar o nosso nome, né? Quer dizer, a sua vida jurídica, a sua vida profissional, o seu número de RG continua todo igual. A gente só quer mudar o nome e o gênero conforme a nossa identidade. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo, mas na sequência do nosso programa, Michel, você tratou da questão da dificuldade de relacionamento com o parlamento, eu quero tratar da questão específica do Distrito Federal, em que a gente viu uma mudança de postura de lei do parlamento que causou grande preocupação. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com novas informações a respeito desse assunto. O Diálogo Brasil está de volta. A gente hoje está conversando sobre a conquista de direitos e os desafios ainda vivenciados pela população LGBT. Michel, no bloco anterior a gente falava sobre a reversão de um veto na Câmara Distrital aqui em Brasília, que alterou o conceito de família. Essa também é uma luta que causou muito incômodo e vai exigir muita briga também para rever isso. Primeiro porque as nossas famílias existem, né? E a Câmara Legislativa, ela não deixou de reconhecer só as nossas famílias, as famílias LGBTs. Ela deixa de reconhecer, por exemplo, uma mãe que cuida dos filhos sozinho. Ela deixa de reconhecer uma avó que assume cuidar dos netos. Ela deixa de reconhecer um irmão mais velho que assume cuidar dos irmãos mais novos, de um tio que assume cuidar dos sobrinhos. O IBGE sinalizou ano passado que a gente tem mais de 19 arranjos familiares. E esse Estatuto da Família tenta desenhar um espaço para apenas um conjunto de família, que é aquele conjunto margarina de família, de homem, mulher e filhos. A Marina estava falando no último bloco, respondendo um questionamento do que muda na minha família os direitos de outra família. Tem uma questão de medo envolvido aí? É uma cultura do medo, né? Essa bancada fundamentalista, esse setor mais fascista da sociedade, ele atua sob a lógica da cultura do medo. É como se a existência das nossas famílias, que existem, inclusive sem a lei, as famílias existem, elas são criadas no dia a dia e quem determina a criação dessas famílias é o afeto. Não é a letra morta da lei que não está conectada com a realidade das pessoas. Então, as famílias existem, independente, inclusive, da norma. O Estatuto da Família, que já está em vigor aqui no Distrito Federal, tenta discriminar as outras famílias e dizer que apenas
aquele conjunto de família margarina, que é o homem, a mulher e os filhos, que deve receber políticas públicas, que o governo deve atender essas famílias através de políticas públicas, discriminando os outros modelos de família presentes na sociedade. Essa questão já está judicializada. Vocês já recorreram para tentar reverter esse processo? Nós já entramos com diversas ações em diversos espaços para questionar a legalidade dessa lei, porque ela fere, como eu falei, os direitos das nossas famílias, mas fere também os direitos de outras famílias, né? E isso é muito sério, porque no momento que nós vivemos, onde o bullying, a discriminação é tão presente nas escolas, as crianças já enfrentam discriminação hoje, quando a escola realiza uma atividade do Dia dos Pais e essa criança não tem um pai para ir lá assistir a apresentação do Dia dos Pais. A gente já lida com isso no dia a dia. Eu sei o que é estar em uma escola e não ter a presença do meu pai para acompanhar o Dia dos Pais. Todos nós, a sociedade sabe o que é você lidar com uma criança que está numa escola, no Dia da Família, que a escola promove ações para o Dia da Família e ela é criada por uma mãe adotiva ou ela é criada pela avó. Do que isso significa para as pessoas? O que é você reafirmar, inclusive através da lei, que tem um efeito pedagógico na sociedade, dizer que a sua família não existe, porque o Estado não reconhece a sua família. Eu assisti, antes de vir para cá, para concluir, um vídeo em que uma criança entrava num embate com outra criança, porque a outra falava, a sua família, eu não reconheço a família de dois pais. E a outra criança, que estava no mesmo patamar, se levantou, olha, eu reconheço a família dela. Peraí, vamos conversar, não é bem assim. É isso que está posto na sociedade. Marina, o que o Michel traz são questões que são fundamentais nessa discussão. A gente está às vésperas de uma eleição nacional. Você acha que afeto, família, educação, acolhimento serão questões tratadas pelos candidatos que estão aí? Não, com certeza. Acho que essa pauta ela vai vir e a nossa pauta ela vai vir também como, né, emblemática, porque nós vamos ter de um lado aqueles que apoiam, aqueles que trazem a pauta e aqueles que são contra a nossa discussão temática LGBT. Então vai ser também um confronto aí para a gente também dar uma sinalização de quem realmente leva a nossa pauta como uma pauta, uma bandeira e nos apoia no sentido não só nesse momento da eleição, mas no dia a dia, né? Porque a gente tem que ver também essa aliança, esses aliados, eles têm que estar no dia a dia conosco, né? Independente das questões partidárias ou independente das questões, enfim, das suas próprias orientações e convicções, né? A gente vai ter essa visibilidade e vai ver realmente quem é aliado na nossa temática. Fugindo um pouco do embate com o parlamento, existe uma coisa que é real e que é a vida cotidiana. O desafio das famílias também compreenderem esse processo, seja um processo de transformação, seja um processo de assumir a questão do gênero. É muito complexo hoje, é muito difícil as famílias assimilarem esses posicionamentos. A gente vai viver diversas culturas, né? A própria questão da família aqui, como o Michel tratou, nós vamos ver diversas famílias. Assim como a gente vai ver a diversidade dentro desses espaços públicos, como é a escola, né? A escola é a diversidade também. Então, a gente vai ver realmente essas compreensões, mas eu acho que a mídia nos ajuda muito no sentido de trazer essas informações. A gente precisa, cada vez mais, provocar esses lugares e esses espaços para ser também um agente de formação e informação. Nós precisamos capturar também esses espaços como espaços pedagógicos, né? Eu vou convidá-los a assistir agora o depoimento e a participação da Sônia Martins, do Grupo de Mães pela Diversidade. Ela fala da importância do acolhimento por parte das famílias. A família é muito importante para todo mundo, mas para um LGBT ela é muito mais importante. Você não tem noção do como a família é importante. Tem pessoas que rejeitam seus filhos porque eles são diferentes, principalmente se eles são homossexuais, e rejeitam esses filhos em nome da igreja, em nome de Deus. E eu fico pensando o seguinte, uma das coisas que é importante é o amar ao próximo. E quem é mais próximo de uma mãe e de um pai do que seu filho?
Então, quando eu rejeito esse filho, eu nego a Deus, eu nego amor ao próximo, eu não acredito que Deus é infalível, que Ele falhou com esse meu filho, que é mentira. Michel, essa é uma questão real, um drama real, né? E você vê, Maranhão, que a nossa luta ela é tão justa que a gente, mesmo na contramão de tudo que está acontecendo, a gente ainda está na rua pelo direito de amar, pelo direito de ser, pelo direito de constituir família. Enquanto essas crianças estão jogadas na rua, sob a lógica da sorte, usando droga, enquanto filhos desses casais heterossexuais, filho dessas relações heterossexuais, a gente ainda está na rua pelo direito de constituir família. Na contramão do que esse movimento que é feito contra a gente, nós estamos ainda lutando pelo direito de constituir família, pelo direito de casar, mesmo que a sociedade não acredite mais no direito de ser, mesmo que a sociedade não acredite mais no amor, mesmo que a sociedade não acredite mais no afeto. Olha que coisa mais séria. Eu sou tradutor de Libras e lido muito no ativismo da pessoa com deficiência. Quando a pessoa nasce com deficiência, o primeiro acolhimento que ela recebe é da família. Quando ela sofre discriminação na rua, ela volta para casa e depois volta muito mais forte, com o apoio da mãe, do pai, dos irmãos, da família. Agora, quando você é um filho de uma família, um filho LGBT, você pouco conta com o apoio da família. A família é mais um espaço de violação de direitos. Ô Michel, você acaba de nos dar uma informação que é também tradutor de Libras. Eu queria te convidar especialmente a assistir um vídeo que a gente tem do Carlos Augusto, que é coordenador do Núcleo de Surdos do Grupo Estruturação do Distrito Federal. Ele chama a atenção para as dificuldades de comunicação e preconceito que ainda enfrentam. Eu sempre soube de muitas dificuldades que existem entre ser LGBT em qualquer grupo, seja num grupo de LGBTs ou não. A dificuldade é sempre a mesma, a comunicação, a troca é sempre muito difícil. E tem muito preconceito também. Não é um preconceito assim muito maior, mas é um preconceito muito difícil. Como namorar com ouvintes também sempre foi muito difícil. Eu já encontrei em algumas relações situação de preconceito. Às vezes a gente consegue conciliar os interesses, às vezes não. A comunicação é muito importante. Por isso a gente resolveu fazer uma luta como LGBT. A gente também tem surdas transexuais, surdas travestis, surdos de todo tipo. Isso só reafirma a importância daquilo que você estava falando antes da gente assistir esse depoimento, não é isso, Michel? E olha como é que é duro, né? Porque eu costumo dizer que a digital da discriminação ela é a mesma. A mesma forma que a sociedade é cruel comigo, que sou LGBT, ela também se torna cruel com a pessoa com deficiência. No mundo do trabalho, porque ela discrimina ele. No mundo do trabalho, a mesma discriminação que eu enfrento como LGBT, uma mulher enfrenta na sociedade, no trabalho. Então nós estamos falando da mesma digital. A discriminação ela é dura para todo mundo. Agora ela é muito mais dura quando esse agente, essa pessoa humana, ela ainda acumula a surdez, né, a deficiência, a negritude e outras diferenças. Ou seja, está na hora dessa sociedade se abrir para o mundo e considerar a diversidade que a gente tem presente na sociedade. Não foi eu que inventei a diferença e a diversidade. Não foi eu que inventei, ela está aí. Michel, é verdade que a gente tem esses embates, esses desafios a superar, mas a gente tem conquistas, ainda que sejam consideradas pequenas. O uso do nome social, por exemplo, não é, Marina? É uma conquista significativa, né? É o avanço, né? Se você parar para pensar que desde 2008, 2009 já haviam alguns órgãos, né, da esfera federal e depois dos estados começaram a mobilizar. Porque o nome social, na verdade, ele é a porta de entrada para a identidade das pessoas que não se reconhecem, né, naquele corpo, naquele nome. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes vai ser a porta de entrada, mas a porta da saída, né? A sua história pessoal é uma história de vitória também e de conquista nessa questão. Você
professora dentro de uma sala de aula e viveu essa transformação na condição de professora, né? E aí você vê também, né, que o grau de dificuldade na qualidade de já ser uma servidora pública e ser respeitada dentro do espaço também é um desafio, né? Porque você vai viver essas experiências do mundo e dentro sendo também colocada à prova, né? De que então agora ela é uma professora, ela tem que ser mais professora que as outras professoras, né? Ela vai ter que provar, né, para a sociedade como um todo e para aquela comunidade que o profissionalismo dela não mudou, que ela continua sendo, né? Claro que ela é colocada sempre com um olhar de que não, parece que nós, mulheres e pessoas trans, transpiramos sexualidade 24 horas, né? No entanto, eu sempre brinco que a gente vai ao supermercado, a gente vai à feira, a gente vive, paga né? imposto. Exato, e muito nesse país, né? Então, assim, o fato de você estar dentro de uma escola, de um espaço público e ainda fazendo esse trabalho pedagógico não deixa de ser também um desafio, mas que tem um outro olhar, que é o olhar daquele adulto de referência, porque o aluno, o jovem, ele busca referenciais, né, dentro de um espaço, seja no grupo ou seja na escola, e ele vai buscar não só por ela ser a professora trans, mas por ter tido esses desafios também na luta pela sua própria identidade, né? Olha, o nosso tempo é muito curto, infelizmente, mas eu não queria fechar essa conversa sem que você fizesse algumas considerações rápidas, Michel, sobre a questão das paradas gays, que viraram também um instrumento de reivindicação e uma manifestação política, não é isso? Isso eu faço, inclusive, parte da coordenação da parada aqui do Distrito Federal de Brasília. Atingiu um público recorde de 100 mil pessoas. E a convocação que a gente fez esse ano para a comunidade LGBT é para a necessidade que ela tem de comparecer nas eleições, de votar. Então, em todo o Brasil, inclusive em São Paulo, a parada chama a comunidade para refletir a necessidade que tem de não votar em branco, de não votar em nulo e participar do processo eleitoral. A nossa cidadania vai ser conquistada a partir do voto. E dizer para toda a comunidade que tenham esperança, acreditem, tudo isso vai passar. A gente está mudando essa sociedade, nós estamos revolucionando essa sociedade e toda a comunidade, toda pessoa que pertence a essa comunidade tem um papel fundamental com a sua vida, com a sua visibilidade. Estejam na rua, enfrentem o preconceito, não aceitem que ninguém diga que você não pode ser quem você é de verdade e vamos viver a diversidade que é a humanidade. Michel, Marina, eu agradeço muitíssimo a participação e tenho certeza que a nossa conversa aqui colaborou muito para melhor entender essas questões. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Eu te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!